Olá amigos, hoje é 12 de junho de 2026, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, iniciando esse trabalho de hoje, eu não poderia deixar de agradecer ao nosso parceiro, nosso amigo, o Gessiel de Oliveira. O Gessiel contribui com bastante frequência para a manutenção do nosso canal aqui. Gessiel, meu amigo, muito obrigado pela sua dedicação. Olha, após as últimas trocas aí de ataques entre Estados Unidos e o Irã, onde os Estados Unidos mais uma vez iniciaram ataques contra o território iraniano e o Irã respondeu atingindo posições militares de interesse dos Estados Unidos naquela região do Golfo. E o Irã afirmou que iria aumentar a intensidade dos ataques. Inclusive o Irã, eles informaram, representantes do Irã, informaram ontem que iriam atingir instalações da Starlink na região do Golfo, caso os Estados Unidos continuasse atacando posições do Irã. Por quê? Porque Starlink ele é usado pelos militares dos Estados Unidos, segundo diversas fontes aí. É usado pelos militares dos Estados Unidos, apoia os ataques dos Estados Unidos ao território iraniano. Então o Irã disse que iria atacar posições, instalações da Starlink naquela região. Pois bem, o que acontece? Ontem, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que fala um monte de coisa, depois desfala tudo o que disse, mas ontem ele afirmou que os Estados Unidos estavam encerrando a guerra contra o Irã. Bom, ele disse que obteve um compromisso com o Irã, compromisso de que os iranianos nunca desenvolverão uma arma nuclear. Essa declaração do Irã, vejam bem pessoal, ela foi imediatamente contestada por representantes iranianos que negaram qualquer resolução definitiva sobre esses temas aí e reafirmaram que qualquer tratado deverá incluir o Líbano entre as suas cláusulas, que o Líbano faz parte de um acordo. Israel não concorda. É um problema sério para se chegar a um acordo de paz ali. Essa declaração aí do Trump de que os Estados Unidos estavam encerrando a guerra contra o Irã, ela foi feita apenas cerca aí de 5 horas após o Trump ter feito uma ameaça, ter ameaçado tomar o controle da ilha de Kark. E ele falou sobre essa ilha aí de Kark, ele ameaçou tomar a ilha de Kark, mas ele acabou dizendo que ele recuou dessa ideia e acabou dizendo que a preferência dele seria essa, tomar a ilha, mas ele disse que não sabia se os Estados Unidos tinham ou têm estômago para isso. Palavras do Trump, o que ele quis dizer? A gente sabe que para tomar aquela ilha, para tomar território do Irã, os Estados Unidos perderão muitos soldados, muitos militares. Haverá muitas baixas. E ele quis dizer que provavelmente a opinião pública, a população dos Estados Unidos não concordarão, não aceitarão a perda de seus militares no terreno. Bom, até aí, segue o Trump dizendo e depois voltando atrás no que ele fala. As mídias informaram que estavam elaborando um memorando de entendimentos que seria estruturado em 2 etapas. A primeira etapa prevê o desbloqueio do tráfego no Estreito de Hormuz em um prazo aí de até 30 dias. A segunda etapa estabeleceria uma janela de 60 dias para discussões sobre um novo acordo nuclear. Parte muito sensível para o Irã isso aí. E não sabemos as condições para esse acordo, pois o Trump não informou nada a respeito. Esse é um ponto difícil de se chegar a um acordo. O Trump chegou a afirmar
que esse memorando poderia ser assinado no próximo final de semana, com a participação do vice-presidente norte-americano J.D. Vance. Produto sugerido: inova drone com câmera 1080p, alta distância, sensores anti-obstáculo, um produto de boa qualidade que oferece imagens em 4K de alta qualidade. Clique no card que está aparecendo aí embaixo, você será direcionado para a loja nossa parceira lá na Shopee. Lá você terá mais informações sobre esse produto. Lembre-se, comprando através dos cards aqui do canal, você está ajudando no crescimento do nosso canal. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, ele ressaltou que os iranianos ainda não haviam tomado nenhuma decisão final. Não tinha nenhuma posição fechada dos iranianos em relação a isso. O conteúdo divulgado sobre esse memorando por portais de notícia, por mídias como a Axios e a Al Jazeera, esse conteúdo é muito semelhante àquela proposta que foi apresentada quando das negociações lá no Paquistão em abril e que o Trump rejeitou e que chamou de totalmente inaceitável. São propostas muito parecidas. Naquela ocasião, o Trump falou que aquilo era inaceitável, que ele não assinaria um acordo naqueles termos. Agora, está dizendo que a guerra acabou e que vão assinar um acordo. Olha, é complicado isso aí. Não dá para confiar em nada que o Trump fala. A gente tem que esperar para ver se concretiza aquilo que ele afirma. Existem aí detalhes que precisam ser melhor esclarecidos para a gente entender essa situação. O Irã, ele não aceita negociar o abandono, ele não aceita abandonar o seu programa de mísseis balísticos, que ele considera um escudo, uma proteção, uma defesa contra seus inimigos, contra os Estados Unidos e contra Israel. É uma forma de dissuasão. O Irã também, ele resiste em parar de apoiar grupos naquela região que lutam de acordo com os interesses do Irã também e são vistos como uma extensão do poder militar do Irã. E os iranianos exigem contrapartidas concretas. Por exemplo, exigem o desbloqueio de pelo menos parte inicial, desbloqueio inicial de pelo menos parte dos, segundo algumas mídias, dos 100 bilhões de dólares que estão confiscados, sequestrados pelos Estados Unidos. O Irã exige que parte desse dinheiro seja entregue ao Irã como condição para se iniciar negociações sobre o urânio do Irã. Olha, o avanço dessas negociações depende de algumas dessas variáveis aí. E tem mídias falando que o que aconteceu foi apenas uma intenção das duas partes, do Irã e dos Estados Unidos, de discutir essas variáveis. Como o Trump está louco para acabar com a guerra e como o Irã respondeu aos últimos ataques dos Estados Unidos de forma muito dura, atingiu novamente bases dos Estados Unidos. Temos informações de que aviões caros, P-8 de patrulha, de que F-35 provavelmente foram atingidos nesses ataques. O Irã tem revidado duramente. O Trump aproveitou a situação, a ocasião, após os ataques que ele fez ao Irã, para declarar o encerramento da guerra. Isso já tinham mídias que já estavam prevendo essa movimentação do Trump. Pois bem, olha, hoje pela manhã, muito cedinho, lembrando que aquela região lá do Golfo está cerca de 6 horas e meia, o fuso horário deles está 6 horas e meia, por aí, na nossa frente. Então o que acontece? Hoje cedo chegou a informação de que a agência de notícias iraniana, a MER, divulgou detalhes de um possível acordo com os Estados Unidos.
Olha, segundo essa agência de notícias, a cessação permanente e imediata da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, é uma das condições. Outras condições, por exemplo, compromisso dos Estados Unidos com a não interferência nos assuntos internos do Irã, o fim completo do bloqueio naval que os Estados Unidos vêm impondo ao Irã. Outras condições, o compromisso dos Estados Unidos com a retirada de suas forças daquela região, das proximidades do Irã. Também a reabertura do Estreito de Hormuz com acordos, com negociações com o Irã. Também condições aí como a suspensão das sanções ao petróleo e ao gás iraniano e acesso irrestrito do Irã aos seus recursos financeiros que estão retidos mundo afora, principalmente nos Estados Unidos. Também condições impostas pelo Irã é de que os Estados Unidos e os seus aliados apresentem planos de reconstrução para o Irã no valor de pelo menos 300 bilhões de dólares para reconstruir as regiões, as áreas do Irã que foram destruídas pelos ataques de surpresas aí realizados pelos Estados Unidos e por Israel a partir de 28 de fevereiro. Também outra condição é de 60 dias de negociações para se chegar a um acordo final sobre o programa nuclear. É o prazo de 60 dias. Também estão entre as condições a liberação, como eu já disse, de parte do dinheiro retido. E os iranianos, essa agência MER diz, liberação de 24 bilhões dos fundos financeiros bloqueados, isso dentro de um período de 60 dias, com acesso imediato do Irã a metade desse valor aí. Também outra condição, segundo a MER, estabelecimento de um mecanismo de monitoramento seguro, confiável, para a implementação desse acordo. E a última condição no texto da MER é que esse acordo, o acordo final, ele terá que ser aprovado por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Olha, isso aí foi uma publicação da MER, né, falando sobre detalhes exigidos pelo Irã para um possível acordo. É claro que isso tudo pode ser negociado entre as partes. Mas um fato que a gente tem que destacar é que, mais uma vez, o Trump falou o que não parece ser 100% a verdade. Os iranianos se posicionaram de que ainda não existe um consenso no Irã sobre esse assunto, não existe uma aprovação para aceitar negociar com os Estados Unidos, porque ninguém sabe se os Estados Unidos vão abrir mão de algumas exigências e vão aceitar algumas exigências do Irã, das quais o Irã disse que não abre mão, como o seu programa nuclear, seu programa de mísseis, como os ataques de Israel ao Líbano, que o Irã disse que tem que parar. Então, olha, vamos aguardar com cautela isso aí, para ver como é que isso vai avançar. Eu, nesse momento, devido ao histórico do Trump de mentir, várias vezes ele mentiu, deu declarações que se provaram não serem verdadeiras. Então, devido a esse histórico, nesse momento não estou acreditando em um acordo. Vamos aguardar para ver como é que fica. Sugestão para hoje: tênis calce fácil para caminhada, treino, leve, confortável. Esse tênis aí é a escolha perfeita, com design moderno e tecnologia voltada ao bem-estar dos seus pés. Clique no card que está aparecendo aí embaixo na sua tela. Você será direcionado para a loja nossa parceira. Lá você terá mais informações sobre esse produto. Comprando através aqui do nosso canal, você vai estar nos ajudando muito. Pessoal, é isso aí. Estou parando nesse momento. Obrigado aí pela parceria, pela ótima companhia que você aí me proporciona. E é claro, eu fico aqui acompanhando essa situação e caso surjam novidades, surja alguma atualização, eu venho aqui e conto para os nossos parceiros aqui do canal.
Obrigado pela companhia. Tô parando, mas aguardo você aqui no canal para nossos próximos vídeos. Até lá!